Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso canal Raciocínios Espíritas, em nosso estudo semanal da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. Estamos estudando, enfrentando o volume de número 5 e hoje especificamente falaremos sobre 2 capítulos. Um se chama O Elogio da Mulher e o outro se chama Sinal Celeste. Vamos aos capítulos. Então, Pastorino, no capítulo O Elogio da Mulher, embasa sua fala no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, apenas 2 versículos. Lucas diz assim: Aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, certa mulher do meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: Feliz o ventre que te carregou e os seios que sugaste. Mas ele respondeu: Felizes antes os que ouvem o ensino de Deus e que despertam. 2 versículos apenas, 2 frases, 2 revelações. Ao ouvir, encantada, os ensinos proferidos por Jesus, certa mulher do povo eleva a voz, louvando a Deus pela felicidade que a mãe daquele homem deve ter sentido ao ver seu filho, um sábio genial, nos caminhos do mundo. Em suas palavras, encontramos a primeira realização histórica da profecia de Isabel. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 42, e das palavras da própria Maria, dizendo assim: Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 48. A resposta é imediata. Nela, o filho confirma o louvor feito à sua mãe, salientando apenas que mais felizes são os que ouvem o ensino de Deus, pondo-o em prática. E isso fez Santo Agostinho descrever na Patrologia Latina que Maria foi mais feliz realizando a fidelidade a Cristo do que concebendo a carne de Cristo, ou seja, de Jesus. Digna de estudo a frase final: os que ouvem a palavra de Deus e despertam. O verbo filassou, quando usado intransitivamente, exprime vigiar, despertar, ficar ou manter-se desperto ou vigilante. Quando empregado transitivamente com o objeto direto, tem o sentido de guardar, observar, como um juramento, conforme a gente vai ver nas Ilíadas, nos tratados de Plutarco, nas morais, né? Platão falando sobre isso nas leis, Sófocles também trazendo isso, Platão sobre política. Pois bem, acontece que o texto pode ser lido de 2 maneiras: com o objeto direto antecipado, to logon, e não repetido depois do segundo particípio presente, ou seja, os que ouvem e põem em prática, ou seja, que observam o ensino de Deus. E assim é invariavelmente traduzido em todas as versões correntes. A segunda forma de ler é firmando-se o período como 2 orações coordenadas, mas de sentido independente. É assim: os que ouvem o ensino de Deus e os despertos. Olha aí já é outra lógica, né? Essas frases que se prestam a 2 interpretações são quase sempre portadoras mesmo de 2 sentidos, o que seriam percebidos pelos que o conseguirem. Quem tem ouvidos, ouça. O que observamos com absoluta clareza no trecho é a lição dada pelo mestre àqueles que só percebem a personagem encarnada, ou seja, a personalidade. Ao elogio da mulher do povo,
ou seja, da evolução normal das massas, que vê apenas o físico, a parte material, que salienta a maternidade física, de sangue, o ventre que carregou e plasmou o corpo físico, e os seios que o amamentaram. Para esses, o Cristo expõe seu ponto de vista espiritual. Não há dúvida de que a maternidade que plasma corpos constitui algo de essencial aí para a evolução do espírito. E, portanto, recebe também felicidade se o seu rebento é um dos espíritos santificados. No entanto, como traz Pastorino, muito mais ditoso, muito mais feliz é aquele que cultiva a individualidade e a faz seguir o caminho iniciático que ele traçou. Aquele que ouve o ensino, é a expressão estudada lá no volume 4, e aquele que desperta para a vida superior, ingressando conscientemente naquilo que Pastorino chama de quinto plano, o plano do super-homem, do sobre-humano. Não pode haver quase termo de comparação entre os dois planos. Enquanto a personagem, a personalidade transitória por seu fatal destino de morrer, desaparecerá, dela restando apenas uma lembrança de um exemplo, a individualidade subirá sem limitações, muito acima do espaço e do tempo. E aí Pastorino diz que feliz sim a mãe que vê o filho ascender espiritualmente em sabedoria e amor, mas muito mais feliz é aquela que o vê superar essa personagem, essa personalidade que ela forjou e alimentou, por haver conquistado o grau supremo de filho do homem, de ser desperto na vida espiritual, consciente de si, consciente do universo, do micro e do macrocosmo. E feliz, sobretudo, aquele que não apenas vê os outros atingirem esse grau, mas ele mesmo o conquista, para nunca mais perder. Porque ouviu o ensino proveniente do Cristo interno, de seu coração, e tendo ouvido, despertou do estado de adormecimento na matéria para o estado de vigilância. E a palavra vigilante é samaritano, né? Bom lembrar, no espírito. O que sabe, faz que sabe, porque sabe o que faz. Olha que interessante, né? Vamos para o segundo capítulo, ou seja, o primeiro foi bem curtinho, agora é Sinal Celeste, baseado em Mateus 12, de 38 a 42, quando Mateus diz assim: então alguns dos escribas e fariseus disseram: Mestre, queremos ver algum sinal, algum feito por ti. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens ninivitas se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, pois modificaram sua mente com a pregação de Jonas. Eis um maior que Jonas aqui. A rainha do sul despertará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis um maior que Salomão aqui. Marcos também contando sobre isso, lá no capítulo 8, versículos de 11 a 13, diz assim: saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, procurando dele obter um sinal celeste, experimentando-o. Ele, suspirando em seu espírito, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo
que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Aí agora a gente volta para o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 1 a 4. Comecinho no capítulo 16, quando Mateus diz assim: Chegaram os fariseus e saduceus, e para experimentá-lo, pediram que lhes mostrasse um sinal celeste. Mas ele, respondendo-lhes, disse: Chegando a tarde, dizeis, bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está vermelho e carregado. Hipócritas, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhes será dado, se lhes dará, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora a gente vai no Evangelho de Lucas 11, de 29 a 32, quando ele diz assim: Como afluíssem as multidões, começou a dizer: Esta é uma geração má, pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas se tornou um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul despertará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis um maior que Salomão aqui. Os homens ninivitas se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque modificaram sua mente com a pregação de Jonas. E eis um maior que Jonas aqui. Olha aí, hein, que interessante. Pois bem, Pastorino começa dizendo que o fato de aparecer 2 vezes em Mateus pode significar que realmente a cena se repetiu. É a opinião de grandes autores como Lagrange, apoiado em alguns manuscritos e versões, bem como na tradição de Taciano, Eusébio, João Crisóstomo, seguido nisso por Pirot. Entretanto, outros grandes autores como Tischendorf, Hort, Solden, Vogels firmam opinião contrária por causa da omissão do sinaítico do Vaticano e das versões copta, armênia e siríacas, ou seja, a sinaítica e a curetoniana, assim como na tradição de Orígenes e talvez Jerônimo. De qualquer forma, não havendo segurança, Pastorino resolve englobar tudo num só comentário, pois os termos são quase idênticos. Os fariseus, escribas e saduceus pedem que, como comprovação do seu ministério, Jesus lhes forneça um sinal celeste. É como podemos entender o ek ou apotou oranou, ou seja, sinal proveniente do céu, que no hebraico é min hashar ma'in. Não bastam as palavras e as curas, os fenômenos terrenos. Eles querem algo sobrenatural, tal como, nota Pirot, faz exatamente a Igreja Católica Romana quando exige hoje em dia dos candidatos à canonização sinais extraordinários, os chamados milagres. Pois bem, se Jesus, a comentário de Pastorino, se Jesus voltasse à Terra novamente, teria novamente que se submeter a essas mesmas exigências e talvez desse literalmente as mesmas respostas. Os homens eram e são julgados não pelo que são, mas pelo que fazem. Habituados à leitura do Antigo Testamento, conheciam eles os sinais celestes realizados como demonstração da autoridade divina.
o maná caído no céu, a gente vê isso lá no Êxodo, capítulo 16, do versículo 12 e seguintes. Vemos Josué, que fez parar o sol, está lá no livro de Josué, capítulo 10. Elias, que faz descer fogo do céu, expressamente para provar a legitimidade da sua intervenção. Ou faz chover, como está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1, no capítulo 18, versículo 38, 45. No segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Isaías, que fez recuar a sombra no quadrante de Acás, está lá no livro de Isaías, capítulo 38. Ora, jamais se deixou Jesus arrastar pelo que conhecemos das Escrituras e de sua formação psicológica, a realizar atos espetaculares, embora, segundo suas próprias palavras, pudesse fazê-lo, conforme a gente vê lá em Mateus 26, 53. Seus poderes eram usados apenas para beneficiar outras criaturas necessitadas, ou como base de ensinamento para os seus discípulos. Jesus recusa o sinal, invectivando aquela geração, termo que pode aí se referir aos seus contemporâneos em geral, ou particularmente ao clero da época, que o condenou à morte e que estava ali presente por seus representantes credenciados. Então, qualquer que seja o sentido, a geração aí é acusada de adúltera e má. E aí Pastorino vai explicar que o qualificativo adúltera, moixalis, né, do grego, é aplicado no sentido bíblico. Vimos isso já no volume 4, né, e no volume 2 também. Pirro concorda com isso, dizendo que adúlteros são os infiéis a seu Deus. O jesuíta, o padre Max Zerwick, na análise filológica do Novo Testamento grego, um texto de Roma de 1960, ele vai trazer lá, inclusive no seu texto, Pastorino inclusive cita isso em grego. Ele diz o quê? Que o afastamento de Deus que se uniu a seu povo, como em matrimônio, é chamado adultério no Antigo Testamento. Olha aí que interessante, né? Entretanto, Jesus abre uma exceção. Eles presenciarão novamente o sinal de Jonas. Está lá em Jonas capítulo 2, versículo 1. Só que em lugar de ficar no ventre do peixe, Jesus permanecerá no coração da terra, ou seja, morto e enterrado, 3 dias e 3 noites. Na realidade, sepultado numa sexta tarde, ou seja, antes das 18 horas, que é quando começa o dia judaico, levantou-se no domingo pela manhã, tendo permanecido aí, pois, parte da sexta-feira, todo sábado e parte de domingo. E aí, 2 noites, na verdade, né? A da sexta para o sábado e a de sábado para o domingo. Pois bem, no entanto, Strack e Billerbeck cita Rabi Aleazar Ba Azaria, de por volta de 100 depois de Cristo, quando ele diz assim: um dia e uma noite fazem um iona, que é 24 horas, mas um iona começado vale um iona inteiro. Olha que interessante. A citação de Jonas evoca Nínive, que é a cidade pagã, mas que atendeu à pregação do profeta e modificou o seu modo de agir. E ali, perante o clero de Jerusalém, estava alguém maior, ou seja, Pleion, do que Jonas. Uma outra lembrança trazida: a rainha de Sabá, a rainha do sul, saiu de sua terra, empreendendo uma longa viagem pela África, para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. Pois bem, no entanto, apesar de maior do que Salomão, Jesus não trepidou em vir pessoalmente ao encontro dos israelitas para lhes trazer a sabedoria de Deus. E não o queriam ouvir. Por isso,
Os ninivitas e a rainha do sul, a rainha de Sabá, são testemunhas contra aquela geração incrédula e orgulhosa no dia do discernimento. No segundo trecho de Mateus, há um outro detalhe importante. Jesus compara os sinais meteorológicos da aparência do céu, que tinham sido observados por eles, com os sinais da época messiânica, que havia sido predita pelos profetas. Se eles sabiam dizer, ao chegar à tarde, bom tempo, céu vermelho, e pela manhã, temporal, céu vermelho e carregado, como não tinham capacidade de perceber as palavras dos profetas que ali haviam falado a respeito do Messias? E aí Pastorino continua dizendo que a grande ansiedade da personalidade humana, da personagem humana, se volta para os fenômenos exteriores. A gente quer sinais, milagres, manifestações de espíritos, ectoplasmias, materializações, curas espirituais espetaculares, operações realizadas por entidades do astral, etc, etc. A busca é aflitiva, intensa, interessante, angustiosa. Organizam-se centros de estudo, grupos de pesquisa, reuniões mediúnicas, reuniões médicas, observam-se rituais, armam-se sessões de efeitos físicos, prendem-se os médiuns em gaiolas fechadas a cadeado. Ele é coberto com esparadrapo, que leva a assinatura dos assistentes, tudo em teatralização bem montada para o aplauso público. Tudo isso visa, em grande parte, a caça de prosélitos, para aumentar justamente o número de cabeças, o número de seguidores, como se o valor de um sistema religioso pudesse ser computado como uma riqueza de um vaqueiro, por exemplo, pela contagem das reses. E se essas cabeças forem coroadas pela nobreza do sangue ou da riqueza, isso dá aí para encher a boca de vanglória, como se a matéria pudesse verdadeiramente trazer algum nível de prestígio ao campo espiritual. Organizam-se festas, espetáculos pomposos, exterioridades vazias, com os mais variados pretextos. Todos se julgam merecedores de assistir a fenômenos extraordinários de toda a ordem, realizados no momento preciso em que são desejados, como passes de mágica, com a varinha de condão. E para movimentar as massas, são oferecidas vantagens imediatas, pessoais, familiares, vindo a seguir a curiosidade inconsequente, ver, ouvir, presenciar, assistir, testemunhar, aprender de fora, como um verniz que encobre e ilustra um móvel de madeira, geralmente uma madeira ordinária e talvez até bichada no miolo, como diz Pastorino. Criam-se cursos, sociedades, ordens, confrarias, associações, congregações, agremiações, com o escopo de autoelogio, de insensação mútua, de louvores trocados reciprocamente, distribuindo-se ou assumindo-se os títulos mais solenes e pomposos de mestres veneráveis, gurus, adeptos, iniciados, swamis, anandas. Quanto mais honraria e quanto mais comendas se distribuem, mais comparsas aparecem em busca de destaque, mas não de trabalho. Adorando-se os cargos, mas não os encargos. Em outras palavras, nós encontramos a curiosidade intelectual que se repasta nos termos complicados, nas etimologias abstrusas, nos segredos indizíveis, só revelados aos iniciados que atingiram determinados graus pré-fixados numa escala hierárquica artificialmente criada de maneira bastante arbitrária
e caprichosamente organizada, ou aos que pagaram as cotas correspondentes a esses graus. Tudo é feito num sigilo grotesco e ilusório, nas palavras de Pastorino, facilmente desvendáveis e decepcionante. Porque quando se vem a conhecer o grande mistério, se verifica que é um assunto ultra superado, talvez escrito há séculos ou milênios, e que só se acham sem divulgação, porque a massa perdeu o contato com as línguas antigas, com o hebraico, com o sânscrito, com o grego, com o persa antigo, com o cópita, o tibetano, o latim mesmo. Só é mistério porque alguém descobriu como uma novidade, e disso se serve para mostrar-se ou julgar-se superior aos outros, só revelando sua descoberta aos seus eleitos, entre aspas. Vale-se desses segredos de polichinelo, como diz Pastorino, como de um escabelo para manter-se superior aos demais, conquistando ali uma suposta auréola de douto ou de sábio, de ser privilegiado que os ignorantes lhe confirmam. Porque é bom a gente lembrar que os mestres legítimos, os que realmente trazem mandato dos planos superiores, jamais agem dessa forma, nem concordam com essas criancices. Eles fazem como Salomão, está lá no livro da Sabedoria, do capítulo 7, versículo 13, né? Aprendi sem hipocrisia, transmito sem inveja. Não procuram agradar, nem lhes interessam aplausos, nem aumento quantitativo de discípulos, nem tampouco eles se envaidecem porque conquistam sequazes nas altas esferas sociais, políticas, intelectuais ou financeiras. Eles visam apenas a qualidade, a evolução íntima, preferindo por vezes pescadores e publicanos humildes a doutores da lei e escribas. Cristo nos deu a lição, com seu grande exemplo, com sua vivência, com suas palavras também, como sempre, né? Ele diz: nenhum sinal lhes será dado a esse amontoado de vaidades, a esses que se julgam com uma doutrina que só pode vencer se tiver a aprovação, o beneplácito e a adesão deles. Mas eles passam, e a doutrina, se for boa, se for legítima, permanece durante séculos, iluminando as criaturas. Sinal celeste, mas eles só têm altitude para compreender o céu meteorológico, que prenuncia o tempo bom ou borrascoso, como coloca Pastorino. Mas o céu da alma, que é o que interessa, o reino dos céus, do coração, lhe está completamente fora do alcance evolutivo. Por isso eles pedem sinais exteriores, já que não sabem ouvir a voz silenciosa do Cristo interno. Mas só lhes será dado o sinal das lonas. As palavras relembram a tradição, tal como ficou registrada no livro, embora sentidos outros possam surgir. Jonas, cujo nome Iona, significa pombo, recebe de Yahvé a incumbência de se dirigir à cidade de Nínive, a capital da Assíria, para anunciar que dentro de 40 dias ela será destruída. Fugindo da ordem, o vidente vai a Tarsis, uma cidade no sul da Espanha, o extremo oposto. O navio é sacudido por um forte temporal, com risco de naufragar. Jonas apresenta-se como responsável daquilo e pede para ser lançado ao mar, e o que é feito? Eis que um peixe o engole e 3 dias depois lança na praia, perto de Nínive,
onde ele anuncia a destruição da cidade. Todos acreditam nele e do rei ao último dos cidadãos modificam sua conduta, sendo então poupada a cidade, o que não é destruída, né? O que muito decepciona Jonas, que teme passar por mentiroso. Evidentes a alegoria e o simbolismo que transparecem de todos os detalhes dessa história. Ao receber a ordem de desempenhar sua tarefa, o espírito pode se rebelar e pretender fugir. Ele tem seu livre-arbítrio, mas as borrascas, as tempestades da vida que surgem no planeta, no nosso barco, são tão pavorosas que ele, que invigilante e irresponsável dormia no porão, desperta e acusa-se culpado, solicitando dos senhores do karma a pena merecida. É então lançado no vórtice do plano astral, até que seja engolido por um peixe, em cujo ventre passa 3 dias e 3 noites, ou seja, até que novamente mergulhe no líquido amniótico, qual peixe na água, e no ventre materno viva o número exato de dias e noites, simbolizando ali no número perfeito, 3. E depois ele é vomitado, vendo a luz na região certa em que deve cumprir a sua tarefa, depois de renascido ou ressuscitado. Ora, mutatis mutandis é precisamente por isso que acontecerá com Jesus, que ficará no coração da terra o tempo necessário para depois reerguer-se e continuar sua trajetória no plano que lhe é próprio. Podemos alargar os horizontes e verificar que o Mestre ficará oculto durante o signo de Pícis. Aí Pastorino fala que até o ano 2000, mais ou menos, o coração ou interior da Terra voltando a aparecer na era de Aquário, que é a que a gente está agora, né? Uma outra interpretação no setor dos mistérios iniciáticos poderia nos esclarecer, por exemplo, que o único sinal que o ser evoluído pode dar é submeter-se pessoalmente à experiência patem ou paixão com a morte, mesmo violenta, mais aparente, podendo dali sair, superando-a e arrebatando-lhe os grilhões. Esse passo deve ser vivido no último plano, supremamente difícil e arriscado. São poucos os que, mesmo iniciados, podem tentar vencê-lo. Jesus conquistou o seu, e com uma vitória notável, como fala Pastorino, demonstrando ali o domínio pleno e o comando seguro dos veículos inferiores. Depois de passar o tempo necessário no inferno, que quer dizer o quê? Parte baixa geograficamente, o coração da Terra, o centro, ele volveu à vida como se nada lhe houvesse acontecido, triunfante e glorioso, conquistando com justiça o título e o posto de sumo sacerdote, como fala Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 20. Ou rei, ele seria o único sinal, esse é que seria o único sinal que ele daria a essa geração. Ou seja, a quem tivesse olhos de ver a sua vitória total no setor espiritual, conquistada exatamente através da derrota do plano material. O simbolismo místico também está suficientemente claro. Para a conquista do triunfo espiritual, é essencial inicialmente mergulhar no coração da Terra, no corpo, onde se esconde o Cristo interno pujante de vida, de beleza. E aí Pastorino diz que depois desse encontro sublime é que virá a superação de todos os óbices e a derrota da morte, a derrota das fraquezas.
E aqui compreendemos as palavras do mestre: eis aqui alguém maior que Jonas, maior que Salomão. A rainha do sul foi buscar longe a sabedoria de um homem de Salomão, pois o Cristo, maior que Salomão, está em nosso âmago, esperando por nós para se manifestar. Por que não ir a Ele? Por que não ouvir-lhe a voz? A alusão ao monarca antigo ajuda essa interpretação, pois as obras que escreveu, Sabedoria e, sobretudo, Cântico dos Cânticos, são, sem sombra de dúvidas, tratados místicos que ensinam a busca do Cristo interno para quem sabe entendê-las. Interessante demais, né? Esse capítulo maravilhoso. Semana que vem, com fé em Deus, continuamos o nosso estudo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.